com o de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar meu espaço na minha do Senhor. Capítulo 16. Capítulo 16, alguns versículos, mas vai ser rápido. A partir do versículo 9, que diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e, partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos
que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quantos nesta noite têm pedido de oração? Nesta oração, os irmãos continuem orando pela irmã Conceição. Orem também por nós, que somos necessitados das orações dos irmãos. Rodrigo, vamos Senhor Jesus. Deus bendito, abençoa Jesus a tua igreja. Ó grande Salvador, nos dá da tua graça. Ah, meu amado Jesus, fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, no teu nome. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao culto desta noite, mas antes a gente queremos dar aqui um breve relatório para os irmãos a respeito do nosso estado de saúde. Graças a Deus nós estamos nos recuperando, estamos fazendo algumas recomendações que o médico pediu e nós viemos no culto hoje com o desejo de estar aqui para rever os irmãos, mas com algumas restrições. Mas eu estou aqui, eu estou bem para estar aqui, tá bom? Senão a gente ficaria em casa. E nós vamos ter os companheiros ali que vai estar nos auxiliando. E os irmãos orem por nós, que vamos fazer um exame de mapeamento de artérias coronárias, para ver se a gente temos alguma artéria entupida. Mas nós estamos aqui por bondade e misericórdia do Senhor, e nós agradecemos pelas orações dos irmãos pela nossa vida. Nós vamos ouvir o coral ao Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Meus irmãos, a irmã Lourdes esteve 2 semanas fora, né? Esteve fazendo um trabalho importante aqui em Israel, mas Deus a trouxe em paz e está novamente conosco. É mais do que bem-vindo porque voltou para sua casa, viu, irmã Lourdes? Tenho certeza que a irmã tem muitas coisas para nos relatar aqui nessa noite do trabalho que a irmã fez lá. Nós vamos ouvir as crianças. Louve o Senhor Jesus. Aleluia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu, segue contigo. Mesmo filho pequenininho, você pode ter mais corajoso como e com Jesus você pode vencer. Você fica valente e obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. E Davi venceu, até que Acabou de chegar também no nosso meio as netas da irmã Conceição, a Júlia e a Malu. Também está a irmã da irmã Conceição, a irmã Luísa. Onde é que estão? Põe de pé, para a gente conhecer. Está ali, irmãs e netas da nossa irmã Conceição, já congregaram aqui e são conhecidos também dos irmãos. São bem-vindos aqui, irmãos? Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vocês fiquem à vontade, vocês estão na sua casa para adorar ao Senhor. Os varões, louvam o Senhor Jesus. Até mesmo que a igreja
Irmãos, nós estamos na presença de um Deus vivo, na presença de um Deus que recebe a sua adoração. Os irmãos estavam louvando aqui. Vou contar um fato aqui para os irmãos. Na quarta-feira, quando a gente passou mal, eu estava praticamente sozinho, ainda que estava saindo de casa. Depois que eu subi a escada, que cheguei lá em cima, que me deu aquele mal súbito, aí o crente que está andando com Jesus, só tem um nome que ele pode gritar numa hora dessa: só Jesus. E eu, quando estava passando uma hora, eu acho que aqui eu vou para o paraíso. Eu gritei lá: Jesus, tem de misericórdia de mim. E Jesus, ele teve mesmo. E para os irmãos terem uma ideia, depois a gente, como homem, a gente até faz umas loucuras, mas quando Jesus socorre, está socorrido. Depois dali eu ainda fui lá para a sede, passei o dia lá fazendo as atribuições, e hoje eu estou aqui verdadeiramente para louvar ao Senhor junto com a igreja, porque o Deus que nós servimos
Ele é vivo e nos socorre a qualquer momento em que nós clamarmos pelo seu nome. Então, irmão, aproveita essa oportunidade. Adore o nome do Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos ouvir os jovens também louvar o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Seu
Meus irmãos, nós vamos passar essa parte do culto agora para o irmão Rodrigo, que é o nosso agente missionário aqui, que vai estar fazendo as apresentações do nosso trabalho missionário a partir desse momento. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Responsabilidade e atribuição que ele foi lá. O pastor Silas está com desejo esse ano de fazer a construção lá. E o pastor Everson foi para lá para levantar um pouco os custos, né, para fazer essa construção, para dar início a essa construção, para ver como está a situação ali. Os irmãos já têm trabalhado para fazer os tijolos ali. Já tem 11 mil tijolos feitos ali pelos próprios irmãos dali. E aí a parte de estrutura, a parte da construção, né, o mestre de obras para construir ali, que vai ser responsabilidade dele, vai fazer esse trabalho. O pastor Everson foi para lá para ter uma ideia dos valores, só que até durante o período que o pastor esteve ali, eu consegui falar com ele, e aí a cidade que nós estamos ali, que é em Chalo, é uma cidade bem pequena, né? Deve ter no máximo 2 depósitos que a gente fala que é material de construção, né? Mas aqui é muito tranquilo, tem um depósito ali, tem um telhado norte grande aqui, tem vários, você pode fazer orçamento, ver o que fica mais barato e vai no mais barato, mas lá na verdade é o que tem. E eles estão sofrendo bastante com a inflação de lá, então os preços estão variando muito, alterando muito. A moeda deles lá já não tem muita força em relação ao nosso dinheiro e ainda mais esses dias estão tendo muita variação, então por isso que ele não conseguiu trazer um orçamento exato. O pastor também não vai realizar essa construção agora, né? O prazo para dar início à construção, se eu não me engano, é junho, no meio do ano. Teve a arrecadação dos perfumes, né, que a gente fez no outro culto, as outras congregações também. Está sendo na próxima ceia, vai se iniciar a cantina lá no nosso templo sede, né, que é lá perto do estacionamento, que esse dinheiro também vai ser voltado para a construção ali no Manaus. Então, os valores exatos não temos, mas temos que realmente vai se dar início no meio do ano ali. O pastor Everson vai novamente, é uma viagem bem cansativa, né? A irmã Cleusa está ali e ela sabe como são as estradas lá, são mais de 1000 quilômetros até o Manaus, então é uma viagem cansativa que o carro dele não tem condições de ir, então ele vai de chapa, vai de ônibus. Então realmente desgastante estar ali, mas o trabalho tem sido feito. O pastor esteve ali, o pastor Mafunga já está realmente na ativa de novo, trabalhando, e se Deus quiser, no meio do ano já vai dar início ali
as construções. A construção lá não é demorada, né? O pessoal costuma ter bastante gente trabalhando, acho que os irmãos conseguiram acompanhar a construção lá do Matrimônio, que a gente esteve aqui mostrando também. Só tendo dinheiro as coisas acontecem. Então a gente levantando esses recursos, a construção ali vai ser feita pela produção de Deus. Então agora a minha mãe, Maria Lourdes, vai continuar aqui essa apresentação, falar um pouco da experiência dela. Tem até uns vídeos, né, algumas fotos que ela vai mostrar também. Amém? Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem, por graça do Senhor Jesus. Eu estou feliz de estar aqui e fiquei mais feliz de ter a vizinha aqui também hoje nos visitando, junto com a Júlia. Isso alegrou meu coração. Sejam muito bem-vindas aqui, viu? O Senhor Jesus continue abençoando vocês. Eu quase todo dia eu estava aqui, né? Me despediram e hoje eu já estou aqui de novo agradecendo pelas orações. Estou aqui de volta. Eu fui ali rapidinho em Israel. É muito cansativa a viagem. A primeira viagem que daqui até Roma é 11 horas e 30 minutos e de Roma até Israel é mais 3 horas. Então é muito cansativo, mas graças a Deus. Irmãos, eu passei uma experiência muito boa. Eu não vou falar do que eu fui fazer lá. O que eu fiz lá foi bem específico. Eu trabalhei no Exército de Israel, em 2 bases lá, mas para os irmãos eu vou mostrar um pouquinho da experiência maravilhosa que eu tive. Primeiro estive em Tel Aviv no início, e aí depois, na outra folga que eu tive, eu fui para Jerusalém. Daqui a pouquinho o Rodrigo já vai mostrar. Jerusalém é uma cidade pequena, amável, e lá nós podemos ver o quanto Deus ama aquele povo. Só porque aquele povo, eles são muito idólatras. Por isso que Jesus falou: vocês fazem vãs orações, repetições, mas o coração de vocês não estão. Então eles amam a Deus, mas eles são muito religiosos pela parte das repetições. Então assim, eu fui no Muro das Lamentações e eles ficam o tempo todo fazendo uma mesma oração ou uma mesma reza o tempo todo, só porque o que eu achei interessante é que lá é um lugar que realmente eles sabem que Deus está ali. Então no Muro das Lamentações todo mundo tem uma reverência de estar ali. Mesmo as crianças chegam, pegam no muro, e nós não podemos sair, por exemplo, ir lá fazer as nossas orações e dar as costas para o muro. Nós temos que sair de frente até um determinado espaço, para depois virar as nossas costas para ir embora. Por quê? Porque é uma falta de educação para eles. Você está virando as costas para Deus quando você sai do Muro das Lamentações. Então eles têm algumas coisas assim que realmente são reverências a Deus. Eles amam um único Deus, mas existem vários judeus, né? Então assim, como se fossem várias religiões dentro do judaísmo. Então tem os ortodoxos, tem os cristãos, tem os que só são judeus, existem várias coisas. Aí lá também tem os muçulmanos, lá tem os cristãos. Então é uma cidade, vamos dizer, bem mística, mas eu me senti um pouquinho acuada assim em falar de Jesus, porque eles esperam o Messias que vem da linhagem de Davi. Só porque esse Messias já veio e eles não conseguem entender, porque Jesus já esteve lá. E eles guardam muito bem, igual eu fui no Getsemane, tem 2 Getsemane. O jardim, né? Que as pessoas podem entrar aberto, e outras que realmente, onde eles acreditam que Jesus estava. E nós oramos um pouquinho antes de entrar e pedimos para ele para abrir esse lado, e eles abriram, e só nós que estávamos em 5 pessoas conseguimos entrar nessa parte onde eles acreditam que Jesus esteve ali. E é uma coisa maravilhosa, sabe? Como que eu vou falar? É muito diferente mesmo, sabe? Estar naquele lugar
que realmente o próprio Jesus, o próprio Deus esteve ali, irmãos. É uma coisa assim que eu não posso. Eu relato, mas às vezes não consegue entender, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é muito maravilhoso estar ali. Aí as pessoas me perguntaram se você não teve medo de estar lá. O que acontece? Eu tive uma base em Tel Aviv que era 40 quilômetros só de Gaza, muito perto de Gaza. Só porque quando os mísseis vão subir, eles já são estilhaçados lá em cima. É como se Israel tivesse coberto por uma proteção. Então eles têm tanta tecnologia e inteligência que não chega, só porque nós podemos ser machucados pelos estilhaços das bombas. Então por isso que quando ele já vê que está vindo uma bomba, toca-se tem um sinal para a cidade que vai cair, e aí nós temos, quem estiver no carro tem que sair, deitar no chão, quem estiver na casa tem que sair e esconder dentro de um quarto, mas por quê? Por causa dos estilhaços, não por causa da bomba. Então as bombas não conseguem chegar até Israel. É uma coisa assim muito interessante. Então, na verdade, eu me senti mais protegida lá do que no Brasil, né? Eu acho que eu estou melhor aqui, bem guardada, porque lá a gente não vê roubo, não existe, a gente pode deixar as nossas coisas. Eles acabam ficando muito preocupados, porque se eu deixar meu celular em determinado lugar, eles vão achar que é uma bomba. Então, por isso que eles ficam mais preocupados e querem ver o que a gente tem em todo momento. Mas por causa disso, então eles têm mais medo do terrorismo lá, que tem ainda bastante. Logo que eu cheguei na quinta-feira, teve um atentado em um ônibus, não tinha ninguém, nada, e na próxima quinta teve um atentado num ponto de ônibus. Aí teve o pessoal, eu acho que até tinha um brasileiro que acabou se machucando. Então tem aqueles atentados de terrorismo, mais do que a própria guerra. Né? Então, hoje eles ainda estão em guerra. Por quê? Porque Israel, eles querem os reféns que estão em Gaza. Mesmo morto ou vivo, eles querem. Então, a guerra ainda continua lá. Mas não está tão intensa como no início. Mas Jerusalém é uma cidade maravilhosa, muito boa. Eu andei pelos muros de Jerusalém. Aqui, ó, ela é em cima do Monte Sinai. Dá para ver ali atrás. Não sei se vocês estão vendo ali aquele globo brilhante lá, esqueci o nome. Ali é uma mesquita. Logo abaixo já é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o que os irmãos, acho que sabem, vocês sabem o que é o Muro das Lamentações? O que significa o Muro das Lamentações? Vocês não sabem? Meu Deus, irmão! É o antigo templo que foi destruído em 70 depois de Cristo. Ficou um muro e até hoje é preservado. Tá? E vai ser construído, vai ser derrubada aquela mesquita lá, vai ser derrubada e vai ser construído por terceiro templo. Que aí vai ser quando vai ser no Anticristo, algumas coisas lá na frente, mas vai ser destruído lá. E aí, ó, quando vem um pouquinho abaixo dele, daquele globo ali, já é os muros de Jerusalém. Então eu andei por cima da muralha, porque o que acontece lá? Quando foi destruído Jerusalém, não se joga, por exemplo, quebra-se tudo e constrói uma cidade. Não, eles construíram em cima do que foi destruído. Então existe uma cidade lá embaixo. Eles preservam tudo isso. Então, quando eu andei aqui em cima, é uma Jerusalém nova, mas lá embaixo tem a Jerusalém antiga. Eu não consegui andar porque na sexta-feira se fecha tudo lá. Então tem o Shabat, que é da sexta-feira do pôr do sol até o sábado. Só porque quando é meio-dia já se fecha tudo. Então, para andar em cima do muro, a gente paga um valor para andar por cima e para andar por baixo. Então, eu só consegui, como nós pegamos a folga na quinta-feira e nós chegamos uma volta de umas 17 horas lá em Jerusalém, não deu para mim ir em muitos lugares. Então, eu fui no muro em cima, na sexta-feira de manhã, nós subimos no Monte Sinai, descemos fomos no Getsemane, descendo ali toda a parte, andei na Via Dolorosa, e aí não consegui ir na parte de baixo, que vai ficar numa próxima, se Deus permitir. Mas quando nós olhamos aqui, não vai dar muito para ver, mas aqui perto de mim, logo abaixo, tem um cemitério que é dos judeus. Os judeus, eles têm um cemitério completamente assim abaixo, do Monte Sinai, a gente vê assim as covas,
E logo lá, terminando o Monte Sinai, que vai começar já os muros de Jerusalém, um pouquinho abaixo dos muros, tem o cemitério que é dos muçulmanos. E aí logo do lado tem o cemitério dos cristãos. Por que os muçulmanos fez ali na entrada de Jerusalém? Para que o povo judeu, eles não passam aonde tem mortos. Então eles fizeram isso para que o povo judeu não tivesse esse acesso direto. Então só tem algumas partes que a gente consegue acessar lá em Jerusalém. E o Rodrigo, passa só qual que é a próxima? Essa daqui, aqui é a Via Dolorosa, hoje está completamente diferente nessa parte aqui, mas Deus, quando a gente lê a Bíblia, a nossa mente acaba voltando lá para quando Jesus estava andando. Então, desse lado daqui vai ter a parte da caveira. Então, porque assim, quando Jesus estava lá na cruz, aqui na Via Dolorosa é uma parte de passagem que todo mundo passa, né? Tem acesso para os bairros, para os lugares. Então, lá para comprar as coisas, eles tinham que andar. Por isso, quando Jesus estava lá crucificado, eles falavam, tirava o sarro, né? Desce daí, salva-nos. Então, é bem nessa parte que hoje está completamente diferente. Por isso que, assim, quem não conhece a Bíblia e vai lá em Jerusalém, não tem a mesma sensação que nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus. Então, é completamente diferente. O meu irmão até fala assim, mas, tipo assim, Jerusalém, né? Mas para nós, Jerusalém é a cidade onde Jesus nasceu. E aí nós voltamos lá, quando eu estava lá, eu estava para me voltar toda a história de como Jesus andou, o que aconteceu, quando eles citavam algumas as parábolas, né? Porque todas as parábolas de Jesus, ele usava as coisas que eram daquele tempo, daquele momento, né? Para falar. E aí a gente consegue voltar na nossa mente essas coisas. Aqui já em cima do muro, essa parte aqui lá em cima, irmãos, é interessante, acho que não vai dar tempo da gente ver o vídeo. Quando a gente anda por cima da muralha, a gente vê como que Raabe vivia lá. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue imaginar, né? Porque o nosso muro é muito fininho. Então, como que ela morava lá? Mas é muito interessante, porque o muro, ele é bem extenso e tem uma parte que dá para morar mesmo, é bem interessante. E aqui era onde os guardas ficavam para atirar e tal, na guerra, né? Ali é o Muro das Lamentações. A gente não vai colocar muito lá, muita foto, mas ali é o Muro das Lamentações. E assim, lá tem muitos pedidos de oração. Aí nós pensamos, será que Jesus ele não ouve as nossas orações daqui, né? Longe lá do Muro das Lamentações? Ele ouve. Jesus ele nos escuta aqui, Deus ele atende o nosso pedido aqui. Mas quando nós estamos lá no templo que Salomão fez, eu acho que é tão bom, sabe, é tão diferente. E eu queria orar lá, né? E aí as pessoas ficavam lá um tempão rezando, e aí eu fiquei na frente de uma senhora lá. Aí a senhora saiu, outra senhora entrou, e eu falei, meu Deus, tem que esperar, né? Aí eu falei com a minha amiga, na hora que saiu, a gente já chega, porque eu queria estar ali perto, mas Jesus, ele não está lá, né? Isso é uma coisa, vamos dizer, mais, nossa, mesmo, né, do ser humano que quer pegar onde Jesus esteve, andou, mas Jesus, ele está conosco aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus realmente, ele nasceu de Maria, de uma virgem, ele sofreu. Lá a parte da caveira está bem diferente do que antes, porque o tempo também vai mudando as coisas, mas ele esteve ali naquele lugar. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo morreu ali para nos salvar, e ele nos deu uma esperança, que é irmos para o céu, para a nova Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ainda continua também a parte do Muro das Lamentações. Aqui já em cima lá das muralhas. O Rodrigo, a gente tem uns vídeos, mas a gente queria passar por causa do
templo mesmo. Essa parte aqui é até boa de andar, mas tem uma parte que a gente anda na ponta dela e só tem um... É como se fosse para que eles protegendo, né? E aí quando a gente anda para baixo, dá um pouco de medo, porque é na ponta, assim, então é bem pequena, acabou não lavando. Passa um pouquinho. Das muralhas. Olha a largura dessa pedra. Gente, é muito largo. Aqui ainda continua lá, a gente nós olhamos por cima lá das muralhas. Aqui vai começar um vídeo quando eu estava no túmulo. Quando nós chegamos lá, eu andei lá, é um local já fechado, né? Bem assim protegido. E aí nós fomos no túmulo de Jesus. Eu, pela graça de Deus, não tinha o pessoal fazendo caravana. Então estava bem tranquilo para a gente fazer isso. Porque quando o pessoal vai de caravana, vai muita gente, então é pouco tempo para ficar. Então nós conseguimos ficar bastante tempo lá. Deu para verificar. Tem uma parte lá do túmulo de Jesus que quando Jesus morreu, que ele deu brado e que veio os trovão, ainda tem as rachaduras. Então assim, a parte de baixo, eles reconstruíram a parte de cima e a parte de baixo ainda mantém desde o tempo de Jesus. Então assim, eles preservam muito esse tempo que Jesus esteve. Eu só não consigo entender por que eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Porque eles, tudo que Jesus passou, eles preservam, eles têm uma reverência, mas eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. Eles só falam que existe um Deus, que é o Deus do universo. E tem Jesus, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, né? Eles não acreditam, eles só acreditam no único Deus. Mas Jesus, Deus, Ele ama aquela nação. E aquela nação, irmãos, sofre demais. Quando nós chegamos lá, eles gostam muito dos brasileiros. É um problema, né? Não falo inglês, não falo nada, não falo só Deus na minha vida. Mas eles amam os brasileiros porque eles sabem que a nossa nação ama eles também. Porque tem nação que não gosta de Israel, né? E eles se sentem só porque assim, eles são muito sofridos, eles são, como que eu vou dizer assim, bem amados no início, sabe? Todo mundo para eles é terrorista, então até eles confiarem na gente, demora um pouco. Mas a partir do momento que eles confiam que nós estamos ali para ajudá-los, eles abrem o coração e querem conversar. Chegou uma senhora, conversou um monte comigo, estou entendendo uma grama, aí chegou assim, eu venho aqui para ajudar. E ela falou conosco que o filho dela estava lá em Gaza, porque quando o pessoal está no exército, está lá de fronte, eles não vêm para casa. Eles ficam o tempo inteiro lá e os pais não podem saber aonde eles estão. Então a família não sabe aonde eles ficam. Normalmente, igual nós trabalhamos para suprimento para o exército de Gaza, do Líbano e da Síria. Então eles podem ficar em qualquer lugar. Então assim, a família não sabe que eles estão. Quem sabe se eles estão vivos ainda, porque não tem contato, não pode ter contato. Nenhum por telefone, nem nada. Então é muito sofrido isso. Imagine só nós que temos nossos filhos, saber que eles estão ali para defender, né, a nação. E é uma coisa assim, extraordinária, sabe? O que nós não ligamos, tipo assim, brasileiro, eu sou brasileiro, né? Mas assim, não, eles são judeus, eles amam aquela nação, então eles estão ali para defender aquela nação. E nós sabemos que Israel sempre viveu em luta uma vida inteira, mas é muito triste, é muito sofrido o jeito que eles vivem, né? Assim, uma incerteza do amanhã. Então, os judeus cristãos, eles têm a certeza do amanhã. Porque o que vier a acontecer, eles vão estar na glória, né? E os que não são, eles não têm a certeza de nada.
né? Por mais que eles tenham uma tecnologia altíssima lá, mas nós sabemos que nada disso nos protege. Quem nos protege é Deus, né? Então, se Deus não cuidar, em vão, o sentinela ele fica em vigia, não vale nada. E isso é uma verdade. É só Deus que pode nos guardar em todo momento, indiferente de onde estejamos. Passa aí o vídeo. Essa aqui é uma amiga que faz parte do Que lugar incrível e privilegiado estarmos aqui. Aqui é o coração de Jesus. E é um lugar de morte, o túmulo é um lugar de sepultamento. Mas eu estou aqui não para me entristecer, mas para me alegrar. Porque a tristeza durou apenas 3 dias. Mas no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou e vive para sempre. Por isso nós podemos dizer aleluia, glória a Deus, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E agora nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada em nome de Jesus. Ali no túmulo, irmãos, se vocês observaram, é bem pequeno, a gente tem que se abaixar. E já foi feito lá quando. Ai, como é o nome dele deu túmulo para Jesus? A gente estava lendo hoje na Bíblia, já esqueci. José de Arimateia. Normalmente, esse senhor aqui, ele é brasileiro e ele fica lá explicando, ele vai falar exatamente como seria, porque assim, o túmulo de José é um túmulo que não tinha sido enterrado ninguém, né? E só podia ser enterrado quem tinha uma posição muito alta, um rei, né, um governador. E quando nós olhamos para Jesus não era nada disso, né? E na verdade Jesus foi enterrado lá, mas ele devolveu o túmulo para José porque ele não ficou lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E somente, eu acho que só teve 3 reis que foram enterrados do jeito que Jesus foi, que era com o rolamento da pedra para tampar o túmulo. Só foram 3 reis. Então Jesus foi um deles. E por mais que as pessoas que lá os judeus não consideravam Jesus como rei, né, ele foi tratado como rei. Né? Então assim, todas as coisas aconteciam para que ele fosse tratado como rei. Assim como Maria, quando já ele viva, jogou o purunado dele, que é depois de morto, que normalmente se faz esse tratamento. Então existem várias coisas. Quando a gente vai ler a história, a gente já vê que Jesus, ele era rei, e ele é o nosso rei. Bendito seja o nome do Senhor. Fora do mundo era uma área de crucificação e apedrejamento na época dos romanos, fora da cidade, fora do muro. Porém, tinha interpretações aqui, essa área aqui. Irmãos, quando a gente fala de jardim na Bíblia, vocês acham que jardim é como? O que seria um jardim? Então o quê? Flores, né? Só que não. O jardim da Bíblia, ele era um lugar de plantação. Então tinha árvores frutíferas. É como se fosse um pomar. Então lá, nessa parte que ele vai mostrar, que é na parte de baixo, da onde Jesus foi crucificado em cima, e na parte de baixo, o jardim, era um pomar. Então tinha árvores frutíferas lá nesse jardim. Porque às vezes a gente acha que é um monte de flores, tal, bonito. E é interessante que lá, na parte de Israel, eu fui no Mar Morto, eu consegui ir no Rio Jordão, e a oliveira, irmãos, é muito interessante. A gente vê o deserto, um monte de oliveira verde. A árvore, como nasce ali, eu não sei. Mas é lindo, lindo mesmo as oliveiras, sabe? Aquele monte de árvores e oliveiras, e tem muitas já cheias de azeitona, né? Muitas, e é muito interessante. Eu fico pensando, como assim, né? Mas lá realmente é
esse lugar que a gente não consegue imaginar que nasça essas coisas, mas é muito interessante. Continua Também quem foi crucificado num lugar chamado Caveira Calvário Glória. Esse formato dessa caveira aqui, ó, parecendo um plano dos dois olhos. Essa caveira eu vi lá, ela já está muito bem formada. É chamada caveira. Hoje já foi danificada essa área aqui do nariz, e não tem mais nada. Depois do lado assim não vai chegar. E outra coisa, a Bíblia diz que próximo da área da crucificação havia um jardim. E quando a Bíblia fala jardim, está se referindo a um lugar agrícola, um lugar de plantação. Por isso que toda essa área que nós estamos aqui, havia uma grande plantação de oliveiras, figueiras, amendoeira e muita plantação de uva também. Jardim na Bíblia quer dizer lugar agrícola, não lugar de roças. Vocês foram lá no terceiro, Jardim das Oliveiras, né? Adão e Eva, no Jardim. Esse lagar aqui é exatamente aquele túmulo, bem? E depois que esse lagar aqui, que é onde pesavam as uvas. E normalmente esse formato dos romanos era desse jeito do lagar. Há vários metros acima do nível do terreno. Então, assim, né? Estão ouvindo? Que nós estamos acima do terreno, estamos em uma cidade lá embaixo. Temos um número grande feito na rocha, a boca desse túnel era daqui para baixo. Sempre que eles cavavam o túnel, Agora, quando passar o tempo, vai ficando, eles vão mexendo, vai melhorando. Mas antes, era bem, já dava na vez, era bastante pedra. o túmulo já era baixo, você tinha que reclinar. Por isso que a Bíblia diz que Pedro e João chegam na boca do túmulo, reclinam e olham para a parte direita. Né? Essa parte nova que você vai ver aqui, que não tem uma de novo, quantos arqueologistas estavam estudando esse túmulo aqui? Toda essa parte aqui, as pedras estavam soltas, quebradas, soltas, tiradas, para eu não colocar essa parte nova aqui. Mas por que nós estamos mencionando sobre isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, veio um grande terremoto. Até o dia de hoje, você vai ver esses trincos e rachaduras na parede, na rocha, que tem essa direção aqui. Pode ser o que danificou essa parte aqui. Segundo os arqueologistas, quando Deus se deu o terremoto, esse túmulo já estava acabado, porque senão os trincos vinham embora do meio aqui. A ponta do túmulo cavado na junta parece também. Então nós estamos vendo e ouvindo o versículo diante de nós. Em frente a esse túmulo ali, tem uma canaleta, um corredor que serve para gerar a pedra. Lembra que as mulheres estão preocupadas aqui e iam rolar a pedra da ponta do túmulo. Aqui em Jerusalém só tem 3 túmulos, que é daquele período da pedra de girar de rolar. E somente os reis que tinham o privilégio de ter o seu túmulo de família de pedra de girar de rolar. Lembra que José de Arimateia, ele era um homem importante, seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui em Jerusalém, ele era um juiz também, e ele tinha o direito de ter o seu túmulo de família de pedra de girar e tal. Agora, Jesus não tinha direito nenhum de ter o seu túmulo para ser colocado em pedra de girar, porque Jesus não era considerado rei ainda, ele não era governador de uma parte da Judéia, ele não era membro do Sinédrio aqui, né, do Supremo de Jerusalém, ele levava pedrada por isso, como ele era o membro até o dia de hoje. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como que Jesus poderia ter um túmulo que somente os reis poderiam ter? Mas lembra lá das profecias no livro de Isaías, que diz que Jesus seria humilhado, castigado, rejeitado, desprezado, mas Jesus teria um sepultamento digno, né? E não foi José de Arimateia que deu o que ele tinha de melhor para Jesus, seu túmulo novo, cavalo na rocha que não tinha sido usado, e Jesus já devolveu para ele no terceiro dia. Lembra, quando Jesus foi devolvido o túmulo para José de Arimateia no terceiro dia,
Por isso que ele está conosco aqui fora. Isso é muito importante. Olha, esse aqui é o dedo do túmulo que vocês vão ver. Ali, irmãos, ele ia falar só uma parte que a gente já tinha ouvido já dele, e eu tinha, as meninas gravou, na hora que eu lembrei, só que a gente acabou não trazendo. Mas acho que já deu um pouquinho dos irmãos ter uma ideia. Lá em Jerusalém tem um metrô, acho que é um metrô pequeno, não sei bem o nome, que é dentro da cidade. Então, assim, a gente anda de metrô dentro da cidade. É bem interessante, um negócio assim, muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. E hoje, antigamente, para subir lá no Monte Sinai era mais difícil. Hoje dá até para subir de carro. Então, inclusive, nós fomos de carro por causa do nosso tempo. Nós subimos e aí descemos a pé. Mas dá para andar lá em Jerusalém, em muitos lugares. No Mar Morto, quando eu fui, eu não entrei, porque estava muito frio. No Rio Jordão não se pode entrar, porque de um lado a gente está do lado aqui de Tel Aviv, ali de Israel, e do outro lado é a Cisjordânia, que aí já não faz mais parte de Israel. Então, aí a gente não pode tomar banho no Rio Jordão. Mas também não ia querer, porque lá estava muito frio. No dia que eu estava lá, 0, 2 graus, estava muito frio. E aí nós só saímos mesmo para conhecer. Eu fui em uma outra, que aí ficava próxima, eu fui numa outra. É um lugar que eles, quando os romanos, eles mataram muitos judeus, e aí os judeus subiu para um monte de lugar alto e fez uma cidade lá. E os romanos ficaram embaixo, que foi lá em Massada, exatamente, Massada. E eu preciso de ver as datas, tudo certinho, até passo para os irmãos depois, tem foto, e é muito interessante porque assim, lá onde os romanos ficavam, tem até hoje preservado um lugar que eles acampavam, e a parte de cima onde os judeus estavam, porque o judeu subiu, levou comida, e quando os romanos tentavam subir para matar eles jogavam pedra, até os romanos não conseguiam subir. E quando eles pensaram que eles tinham alguns reféns judeus, eles colocaram na frente e conseguiram subir. Só que quando eles estavam subindo, os judeus preferiram matar todos os judeus que estavam lá. Eles entre eles se mataram as crianças, mataram as mulheres, e o último se matou. Porque eles falaram assim, nós não vamos ficar como escravo deles. Então todos que estavam lá em cima, bem por em cima. E é interessante porque assim, tem os lugares que tem água, eles fazem tipo um poço. Mas como consegue, né? É só Deus que faz eles viverem ali. Como consegue viver com tanto tempo com a água lá, empoçada, com os cereais? Então é uma coisa que a gente vê todo o cuidado de Deus sempre com aquele povo, em meio todo o sofrimento que tem. A comida deles não é boa, porque a nossa comida aqui no Brasil é ótima, maravilhosa. Então, eles comem muita salada, com muito cominho, pimenta. Então, assim, eu até dei uma emagrecida agora no final, coisa porque eu não estava conseguindo mais comer. Mas tem algumas comidas, pizza, mas na verdade não é pizza, é outro negócio. Lá a gente pede pizza, eu falei, gente, eu estava quase na Torre de Babel, porque eu pedi um negocinho ontem, né? O pessoal estava me entendendo. Mas é interessante, os irmãos que quiserem um dia fazer essa viagem, eu indico, porque Jerusalém é uma cidade maravilhosa, protegida do Senhor, e o Senhor, ele fala, ame Jerusalém, ame Israel, e vamos continuar orando por aquele povo, que o Senhor Jesus consiga alcançar o coração deles, que eles venham reconhecer que o Mestre já veio e já morreu por eles naquele lugar, e por nós, né? Que nós não somos judeus, mas nós somos
da linhagem de Davi, nós somos inseridos como filhos, né? Nós não somos bastardos, mas nós somos como filhos através de Jesus Cristo. Eu não sei se eu consegui alcançar um pouquinho a mente dos irmãos, mas é o que nós tínhamos hoje para falar. E eu não fui lá como missão, mas eu me senti fazendo missão porque eu consegui atender um pouquinho, trabalhar um pouquinho lá na cidade de Israel, e foi muito trabalho mesmo. A gente trabalhou muito para atender os soldados lá do exército, separando medicações, o que eles precisam lá, e a gente viu o quanto eles necessitam e que eles precisam das nossas orações. E quem puder vai estar aberto agora em novembro, vai ter de novo para o povo brasileiro. E quem quiser ir, eu indico aonde faz a inscrição, onde dá para ir. Vão, irmãos, vão fazer a obra de Deus através de ajudar o próximo, mesmo sendo em Israel, a cidade maravilhosa que Deus constituiu aqui na terra, né? Que é a Sião. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. A irmã Lourdes estava falando aqui a respeito de Jerusalém, e ela disse uma coisa aqui importante. Ela disse que não conseguia entender por que os judeus rejeitaram Jesus. Porque que Jesus, sendo da linhagem dos judeus, os próprios judeus não receberam Jesus como Messias. Parte dessa explicação é porque, através do seu endurecimento, Deus abriu um precedente para os gentios que somos nós. Porque nós não fazíamos, irmãos, parte nenhuma para a nação de Israel, mas através disso. Abra sua Bíblia em São João capítulo 1, vou ler um texto, é só para os irmãos entenderem isso que nós estamos falando aqui. Paulo, ele disse que o Senhor, ele fez algo maravilhoso. Ele quebrou os ramos naturais da oliveira e enxertou na oliveira uma planta chamada zambujeiro bravo, que éramos nós. E nós estamos ali por misericórdia de Deus. Mas olha o que diz João aqui no capítulo 1, verso 11 do Evangelho de São João. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ele veio para os judeus não receberam, mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se alegra nessa noite, porque você é filho de Deus. Você foi gerado pelo poder da palavra de Deus. Por isso nós somos privilegiados, porque Deus agora nos tem como seus filhos amados. Amém? Nós vamos estar. Ô, irmã Isabel, tem um hino para cantar? Isso. Não tem? Tá ruim? Então nós vamos ouvir a irmã Verônica. Vem aqui louvar o Senhor Jesus. Enquanto a irmã vai louvando o Senhor, nós vamos dar as nossas ofertas e dízimos para a manutenção da obra de Deus. Lembramos, irmãos, que esta oferta é a oferta da missão. Contribua com alegria, porque esse trabalho é um trabalho sublime que a igreja desenvolve em prol daqueles que estão lá do outro lado do planeta. Aí os irmãos, traga a sua oferta, deposite ela aqui na capulana que os irmãos vão estender, e se houver dízimo, o irmão vai depositar na salva, o irmão vai estar passando com a salva aí. Na salva, irmãos, só deposita se for dízimo. A oferta não pode trazer aqui na frente como tem sido feito, como de costume. Salve os irmãos com paz, Senhor. Vou louvar o Senhor com o hino 523, tá? Cristo nos deu uma fonte escondida,
passar aqui algumas orientações para os irmãos.